A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nandade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar as 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, para onde você vá, onde você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios do livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode frequentar qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, o que eles estão apresentando é praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que nós estamos falando a verdade. Glórias ao Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil
E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntarem um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida cansada dessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Coríntios, e 1 João com 5 capítulos, 2 Coríntios com 13 capítulos, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade do Senhor Deus, do irmão Timóteo, a igreja do Senhor Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós, paz, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus de toda consolação, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados pelo Senhor Deus. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4. É o segundo livro de hoje, que contém 21 versículos. Provai os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vencem a Deus,
que já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisso conheceis o Espírito do Senhor Deus, todo Espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne é do Senhor Deus, mas todo Espírito que não confessa ao Senhor Jesus não é do Senhor Deus. Este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir agora, já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus e já os venceste, porque maior o que está em vós do que os que está no mundo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Arthur, seja muito bem-vindos, muito bem-vindo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje o sorteio
vai começar pelos números ímpares, logo após eu falarei os pares. 15, 55, 16 e 56, seja parte desse rebanho, escolha seu número para você receber um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação nesse momento. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, e o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Segunda Samuel, capítulo 15, para o rebanho santo de número 15, de número 55, de número 16 e 56, você escolheu ser parte desse rebanho e vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão, capítulo 15, contém 37 versículos. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo. Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Respondendo-lhe ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, tua causa é boa e reta, mas não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. Glórias ao Senhor Deus. Curta, compartilha, comenta. Gratidão, eu estou aqui somente fazendo a minha obra para com o Senhor Jesus o Cristo. Sou somente um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos vocês através de sorteios. O rebanho é 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 3 contém 18 versículos para você que escolheu ser parte do rebanho de número 13, 57, do 14 ou do 58. Vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Escolha o seu número de rebanho, número de 1 a 70, para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Levítico capítulo 26.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 26 contém 46 versículos. Recompensa pela obediência. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua. Não poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Marcos com 16 capítulos. Amém, Diego Lopes, amém. 3. Marcos, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Marcos, capítulo 3, contém 35 versículos. A eleição dos 12. O Senhor Jesus subiu a um monte e chamou o que ele quis, nos quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivesse o poder de expulsar demônios. São estes 12 que designou Simão, a quem deu o nome de Pedro. Glórias ao Senhor Deus. 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Romanos, capítulo 13, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Romanos, capítulo 13. Contém 14 versículos. A submissão às autoridades. Por isso ela é o ministro do Senhor Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro do Senhor Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros do Senhor Deus, sempre dedicadas sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68, 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. Instrução sobre adoração. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante do Senhor Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. O livro é o livro de Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo 78. Salmos 78 para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Que contém 72 versículos. Escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e aprendemos e os nossos pais nos contaram. Não esconderemos a seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 10. Esther, capítulo 10, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Esther, capítulo 10, que contém 22 versículos. A minha alma tem tédio à vida, por isso darei vazão à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi ao Senhor Deus, não me condene, me faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas mãos e favoreça o conselho dos ímpios? Vens tu, olhos de carne, vês tu como vê o homem. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro é o livro de Jó. Seja muito bem-vinda, Roberta, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Jó, capítulo 30, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 30 do livro de Jó contém 31 versículos. Agora, porém, zombam de mim os que menos idade do que eu, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que me serviria a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu? Debilitados pela necessidade e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de ruínas e desolação. Apanhavam malvas junto aos artubos e se sustentavam de raízes de zimbros. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Daniel, com 12 capítulos. Daniel, capítulo 10. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Todos os dias você recebe um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de sorteios. Como livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Daniel, capítulo 10, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Se você escolheu ser parte de algum desses rebanhos, você vai meditar no livro de Daniel, capítulo 10, com 21 versículos. A visão de um homem. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, eu estava às margens do rio Tigre. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43,
28 e 44, 27, 43, 28 e 44. João com 21 capítulos. Capítulo 5, João, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 5 contém 47 versículos. A vida por intermédio do Filho. Assim, porque o Senhor Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus os perseguiram. O Senhor Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que o Senhor Deus era seu próprio pai, fazendo ser igual ao Senhor Deus. O Senhor Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que ver o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao livro de 2 Crônicas. 27. 2 Crônicas, capítulo 27, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 27 contém 9 versículos. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Jotão edificou a porta superior do templo do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, contém 35 versículos. A parábola da grande ceia. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão do reino do Senhor Deus. O Senhor Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vivê-lo. Peço-te que me desculpes. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Que contém 18 versículos. Fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige tal espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensasse em alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória, só em si mesmo, não em outrem. Pois cada um levará o seu próprio fardo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, seja parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de uma 70, 1 Coríntios com 16 capítulos.
capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 9 contém 27 versículos. Os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre. Não vi eu ao Senhor Jesus o Cristo nosso Senhor. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com que os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa santa, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Atos, capítulo 10, que contém 48 versículos. O discurso de Pedro em Cesareia. No dia seguinte chegaram a Cesareia Cornélios e estavam esperando, sendo já convidados seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se a seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 28, Provérbios, capítulo 28, para o rebanho santo de número 36 e 37. Provérbios, capítulo 28, contém 28 versículos. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, os canteiros de bálsamo para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha, como Tirsa, adorável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, para dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8.
Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja. Arroba a Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e uma muitíssimo amém. E o livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos, e o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, é o penúltimo livro de hoje. O capítulo 4 do livro de Zacarias contém 14 versículos. A quinta visão. Então perguntei ao anjo, que são estas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. Novamente lhe perguntei o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e vertem de si azeite dourado. Respondeu-me ele, não sabes o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Glórias ao Senhor Deus. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. É o último livro de hoje. A perseverança na sã doutrina, mas tu tens seguido perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração através de sorteio e da total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 78. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 20, a mensagem para você hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 14. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que mentalizou no
Número 22, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem está no livro de Atos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 28. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que mentalizou o número 14. A mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. E vou apresentar a vocês mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19.
Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, de 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. E atenção, todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Temos também de pedir um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independentes do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. E atenção para você que quer o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado os quais serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 13, 2 Coríntios 1, o 6, 1 João 4, 16, 2 Samuel 15, o 11, 2 Tessalonicenses 3, o 2, Levítico 26, o 8, Marcos 3, o 19, Romanos 13, o 9, 1 Timóteo 2, o 21, Salmos 18, o 18, Esther, capítulo 10, o 10, Jó, capítulo 30, o 1, Daniel, capítulo 10, o 3, João, capítulo 5, o 20, 2 Crônicas, capítulo 27, o 7, Lucas, capítulo 14, o 17, Gálatas, capítulo 6, o 22, 1 Coríntios, capítulo 9, o 15, Atos, capítulo 10, o 5, Provérbios, capítulo 28, 4, Cantares, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão sempre neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. E atenção dos benefícios e importância em você, seguidor, inscritor, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número
para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, também orações todos e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mim Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidos pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários do início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto e no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, pois cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também. Moçambique, também da Inglaterra, do Canadá, da Alemanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.